Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar uma vulnerabilidade real em uma máquina virtual vulnerável, que pode ser explorada através do serviço SMB ou Samba. Vamos ver na prática como essa falha permite obter acesso ao sistema remoto, um ataque realista e ideal para quem está iniciando os estudos sobre Pentest ou deseja entender melhor como funciona a exploração de serviços mal configurados. Antes da gente iniciar o vídeo, é importante a gente entender alguns conceitos, como por exemplo, o que é o SMB e o que é o Samba. O SMB, ou Server Message Block, ou bloco de mensagens do servidor, é um protocolo de rede que permite o compartilhamento de arquivos e impressoras entre máquinas. Ou seja, imagine que dois computadores estão na mesma rede. O SMB permite que um consiga acessar pastas, arquivos ou impressoras do outro, como se estivesse no seu próprio computador, porém tudo isso pela rede. Já o Samba é a versão usada em sistema Linux para a compatibilidade com SMB, pois geralmente o SMB é utilizado em Windows. Já o Samba é a versão utilizada em sistema Linux para a compatibilidade com o protocolo SMB. Quando mal configurado, esse serviço pode se tornar uma porta de entrada para invasores, que pode, através desse serviço vulnerável, comprometer o sistema, obter acessos não autorizados, como por exemplo a obtenção de uma execução remota de códigos ou RCE, ou até mesmo, em casos mais graves, a instalação de malwares perigosos, como por exemplo o WannaCry. Para quem não sabe o que é o WannaCry, é um malware, ou seja, um software malicioso, que ele é um ransomware, né? Ou seja, é um software que ele sequestra suas informações, ele criptografa tudo que é seu e depois ele pede um resgate, né? É uma forma de extorquir, né? Muito utilizado por cybercriminosos para fazer extorsão. Então, a vulnerabilidade que vamos explorar, ela afeta versões antigas do Samba que permitem mapear usuários de forma insegura. Isso pode ser explorado para executar comandos como root, mas sem a necessidade de autenticação, ao manipular arquivos de configuração de entrada. E para isso, vamos utilizar o Metasploit Framework, uma das ferramentas mais poderosas para teste de penetração. Inclusive, ele já tem um módulo específico para essa vulnerabilidade, o que já facilita bastante a execução. E o nosso alvo será o Metasploitable, que está sendo utilizado em uma máquina virtual, simulando o papel do alvo. O Metasploitable é um sistema intencionalmente vulnerável que foi produzido justamente para teste de invasão. E agora a gente vai para a prática. E como falado anteriormente, vamos usar o Metasploitable como alvo em uma máquina virtual e o Kali Linux como nosso sistema atacante. Então, essa aqui é a máquina virtual que a gente vai estar utilizando. Essa máquina virtual está usando o Metasploitable, que é um sistema propositalmente vulnerável. E a gente vai estar utilizando essa máquina virtual como alvo e o nosso Kali Linux como sistema de ataque. E o nosso objetivo é simples, é obter acesso à máquina-alvo, ou seja, a gente vai tentar obter acesso a essa máquina através de uma vulnerabilidade que afeta o serviço de SMB. Mas antes da gente atacar, precisamos conhecer o nosso sistema-alvo. E o melhor jeito de começar isso é com o Nmap. Então a gente vai estar utilizando o Nmap para escanear, né, serviços e portas abertas que essa máquina-alvo esteja utilizando. Eu vou aqui para o prompt de comando aqui no Kali Linux. Eu vou minimizar aqui a máquina virtual. E aqui no nosso prompt de comando, a gente vai estar utilizando, né, o Nmap para identificar portas, serviços, né, versões de serviços que o nosso alvo esteja utilizando. Então, aqui no nosso prompt de comando no Kali Linux, a gente vai digitar nmap nmap open e o endereço IP da nossa máquina-alvo, que no caso é o endereço IP do Metasploitable, que é 192.168.1.3. Esse parâmetro "open" vai fazer com que o Nmap mostre apenas as portas abertas, ou seja, ele vai ignorar as portas fechadas e filtradas. Então a gente vai fazer o scanner, e olha só que interessante, ele nos retornou aqui que a nossa máquina-alvo, o Metasploitable, está utilizando
alguns serviços, né? Como, por exemplo, o serviço de FTP, que é um serviço de transferência de arquivos, que por padrão utiliza a porta 21. E aqui o status, né, open, significa que a porta está aberta. Aqui também temos a porta 445, né, também aberta, status open, e utiliza aqui um serviço, né, da Microsoft DS, né, que pertence aqui ao SMB. E também a porta 139, que também faz parte do nosso serviço que a gente vai estar tentando explorar, né, que é o SMB. Vocês podem ver que ele traz essas informações, mas se a gente quiser informações mais completas, como o número de versão, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou limpar aqui a tela. Até trazendo o número de versão, fica mais fácil da gente atacar o sistema. Então a gente pode fazer o seguinte: nmap open e o menos S e V maiúsculo. Esse menos SV ele vai trazer o serviço de versão, ou seja, a versão que o sistema está utilizando, né? A gente viu que o nosso alvo está utilizando, por exemplo, alguns serviços como FTP, o SMB, mas a gente precisa identificar qual é a versão que esses serviços operam, porque assim fica mais fácil da gente planejar nosso ataque. E aqui a gente passa o endereço IP 92.68.1.3 e vamos aguardar o scanner, né? Como a gente está utilizando o parâmetro "-sp", pode ser que fique um pouco mais demorado, porque ele vai até o sistema-alvo, vai coletar o número de versão e vai trazer para a gente. A gente vai aguardar, e olha só, ele trouxe aqui para nós a versão, então como eu falei para vocês, né? Porta 21, status open, ou seja, aberta, serviço FTP, e aqui ele traz, né, a versão. Da mesma forma aqui, na porta 445, né, e na 139, que faz parte aqui do nosso serviço que a gente vai estar explorando, que é o SMB, ele traz aqui a versão do serviço. A gente pode copiar, né, essas versões aqui desses serviços e buscar um exploit para eles, né, para saber se realmente, né, eles são suscetíveis a um exploit. Como a gente já sabe que o nosso alvo ele é vulnerável, o que a gente vai fazer? A gente vai agora utilizar o Metasploit não, desculpa, Metasploitable não, o Metasploit, né, a gente acaba se confundindo. A gente vai estar utilizando o Metasploit, já tem o Metasploit aqui aberto, e a gente vai buscar, né, um exploit para o serviço da SMB. Eu vou aqui maximizar a tela, vou limpar a tela também para não ficar muitas informações, e a gente pode pesquisar o seguinte, search, né, search exploit SMB. Esse comando vai buscar exploits, né, que possam ser utilizados contra serviços vulneráveis do SMB. Então ele aqui ele retornou para nós vários exploits, uma lista enorme. Então, por exemplo, aqui no início, né, o número 0 sempre começa por 0. Ele traz esse exploit que a gente pode estar utilizando. Aqui o rank, né, tem esse outro exploit também. Então tem vários exploits que você pode estar utilizando. Mas o que a gente vai utilizar hoje é esse exploit, né? A gente já tem aqui um exploit já definido. E a gente vai fazer o seguinte, vamos digitar user exploit barra multi barra samba barra usermap underline script. Então veja só, ele selecionou aqui o exploit para nós, mas aqui ele informa que está faltando a gente configurar um payload para esse exploit. Se a gente digitar aqui show info, ele vai passar para nós aqui alguma descrição sobre o exploit, né? Então é importante porque a gente vai saber como é que o exploit ele vai operar, como é que ele vai funcionar. Então isso é muito importante. Eu vou limpar aqui a tela e vou digitar aqui agora o comando show options para a gente configurar aqui algumas opções antes de realizar o ataque. Então ele passa aqui para nós algumas configurações que a gente tem que configurar, como o rhost, que no caso é configurar o endereço IP do nosso alvo, no caso a máquina que a gente vai estar atacando, aqui no nosso exploit, né? E por padrão, né, a porta 139, né, que é a porta que a gente viu lá no Nmap, que a gente viu que essa porta estava aberta, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos digitar set rhosts, né, e o endereço IP 92.168.1.3, que é o endereço IP do nosso alvo. Agora a gente vai, né, configurar aqui um payload, né? Então vamos digitar aqui set payload cmd barra
Unix barra, eu acho que é reverse, isso mesmo, reverse traço netcat, ou seja, uma conexão reversa que a gente vai estar utilizando, né? Um payload de conexão reversa. Vamos digitar novamente show options. Então a gente pode ver que o nosso endereço IP, que no caso é o endereço IP do nosso alvo, já está configurado. Por padrão, a porta 139 também já é configurado, né? E aqui o nosso payload, né? Que é um payload de conexão reversa. As outras opções abaixo não precisa a gente mexer, somente essas mesmas. Existe um parâmetro aqui no Metasploit, que é o comando checker, né? Que você utiliza ele para verificar se realmente o alvo que a gente vai estar atacando ele é suscetível ao tipo de ataque, né? Mas lembrando que nem sempre o comando checker vai funcionar. Eu vou testar aqui nesse exploit e vamos ver qual é o comportamento que ele vai ter. Ele disse que, infelizmente, né, o comando checker não é suportado, né, nesse tipo de exploit. Como eu falei para vocês anteriormente, não é sempre que ele funciona. Mas a gente vai agora partir para o ataque. Vamos digitar o comando run. Então ele vai estar tentando se conectar aqui com o nosso alvo, que no caso é essa máquina virtual. Vamos aguardar. E olha só, ele nos retornou uma sessão, né? Ou seja, uma sessão foi aberta para a gente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente conseguiu adentrar no nosso alvo, ou seja, a gente já conseguiu atacar a nossa máquina, né? E o que a gente pode fazer agora é passar comandos, né? Por exemplo, se eu digitar aqui o comando ls, eu vou ver todas as pastas que contém lá no nosso alvo. Então a gente já conseguiu fazer, né, a invasão aqui do alvo, né? E agora a gente vai para a parte de pós-exploração. Eu vou limpar aqui a tela, para que não fique muitas informações. Eu posso digitar, por exemplo, o comando whoami, né, para saber quem sou eu dentro do sistema-alvo. Olha só que interessante. Ele nos retornou que eu sou o usuário root, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Por quê? O usuário root ele não é um usuário qualquer. Ele é um usuário com privilégio. Então, eu sendo um usuário root dentro do sistema-alvo, eu consigo fazer coisas que um usuário comum não conseguiria fazer. Desde explorar banco de dados, entrar em pastas que eram apenas reservadas para administradores, entre outras coisas, né? Para confirmar isso, eu posso digitar o comando ID, ele vai retornar aqui para nós que o nosso ID é 0, ou seja, realmente eu sou o usuário root, né? Isso é muito bom. E eu sendo usuário root, né, já facilita mais as coisas, sendo que eu nem preciso fazer um escalonamento de privilégio, não preciso, porque eu já sou o usuário root, né? Então, olha só que coisa legal. A gente pode fazer, por exemplo, também, aqui na pós-exploração, né, uma coleta de informação do sistema, saber que tipo de sistema operacional o nosso alvo utiliza, né? Então, posso digitar o comando uname-a. Ele vai dizer aqui que o nosso sistema-alvo utiliza, né, a máquina de Transportable, versão 2.6, né? A gente pode pesquisar aqui um exploit para kernel e assim por diante, tá bom? Vamos navegar aqui entre as pastas, né? ls/root. Olha só, ele retornou aqui algumas pastas para a gente, né? Deixa eu entrar aqui nessa pasta cd home. Vamos entrar aqui na home do nosso sistema. ls cd msf admin ls. Vou limpar aqui a tela para não ficar muitas informações. Não, ls novamente. Ele informou aqui para nós que dentro da pasta, né, da área de trabalho do nosso alvo, ou seja, dessa máquina virtual, contém duas pastas, né, que é uma pasta vulnerable e uma pasta info, né. Geralmente a pasta info, né, que quer dizer informações, né, deve ter algumas informações dentro, né. Vamos entrar aqui na pasta info, cd info, ls, temos aqui um arquivo de texto, né, info.txt. Então, para ler esse arquivo, a gente digita aqui cat info.txt. E olha só que interessante, ele retornou aqui para nós, né, user, né, que seria o usuário, né, ou seja, o usuário é msfadmin, e uma senha, né, password, né, ou seja, uma senha, também é msfadmin. Então, a gente navegando aqui nas pastas aqui do alvo, né, através do nosso sistema de ataque, a gente pode coletar muitas informações, né, desde arquivos confidenciais, acessar banco de dados, acessar redes, né, e assim por diante. E a gente vai, né, explorando, né, fazendo a pós-exploração, obtendo acesso, né, fazendo pivot também, né, atacando outras máquinas que estejam aqui na rede e assim por diante. Então esse foi um vídeo teórico e prático. E a gente vai finalizando o vídeo por aqui.
Na próxima aula a gente vai falar sobre outras vulnerabilidades, tá bom? E então, vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante também a gente, tá bom? Então, até a próxima. Até mais.